Tá querendo comprar um imóvel? Olha, eu falo uma coisa pra vocês. Morar no que é meu é uma coisa que me dá muita tranquilidade. Mas antes, é importante fazer uma pergunta. Será que essa compra cabe na sua vida hoje? Para responder essa pergunta e tirar todas as dúvidas de você que quer comprar sozinho, em casal, em família, eu e a construtora Épora trouxemos uma convidada super especial. Hoje eu convidei uma consultora financeira para ajudar a gente a pensar antes de tomar essa decisão que vai acompanhar a gente durante muitos anos. Vou pedir para ela se apresentar. Oi, eu sou Samira Rajabi, sou planejadora financeira e consultora de investimentos independente. Estou aqui para ajudar você a entender qual é o melhor momento de você comprar o seu imóvel. Eu quero começar pela pergunta que muita gente evita. Como eu sei se eu não tô financeiramente pronto para comprar meu imóvel? A primeira coisa que você precisa entender se você está pronto ou se você não está pronto é você ter ciência de quanto custa a sua vida. Tudo parte daí. E se você tem um valor para dar de entrada, saber se você tem a sua reserva de emergência. Porque quando você vai comprar esse imóvel, é importante que você garanta ainda uma reserva, que você não raspe tudo. Porque senão, se acontecer qualquer coisa, você vai estar totalmente exposto a possíveis imprevistos. Então, você precisa conhecer a sua vida financeira. As fixas, saber quanto custa ali a sua despesa variável e a sua despesa sazonal. O financiamento, a compra de um imóvel, é uma dívida controlada. Então, para você poder saber se essa dívida controlada cabe no seu orçamento, você precisa primeiro fazer esse raio-x e entender qual é o resultado que vai ter inserindo essa parcela lá, tirando o aluguel, ou não. Como que vai ficar a sua vida financeira com essa parcela? Será que você não vai ficar no negativo, no mês a mês? Porque é uma dívida de muito tempo. Então você precisa analisar hoje para ver qual é o impacto dentro do seu orçamento a chegada desse financiamento. Que você não esteja no cheque especial, e isso é muito importante. Sabe uma coisa que aconteceu com o meu fisioterapeuta? Ele falou assim: Samira, tô tentando uma aprovação de um financiamento e não tô conseguindo. E aí, conversando com ele, eu descobri que ele ficava 2 dias no cheque especial. Nossa. E aí ele teve a aprovação dele, a análise dele reprovada. Aí eu falei, tenta não ficar com o nome, no cheque especial. E aí ele não ficou mais e aprovou o financiamento dele. Então, não ficar no cheque especial, você precisa estar com um score bom no Serasa, porque o banco vai analisar o seu perfil financeiro. Pagar as suas contas em dia. Esse é outro caso muito bom também. Eu tinha uma cliente que ela estava com o nome sujo, mas só por a gente estar há 1 ano pagando as contas em dia, não atrasando, começaram a liberar crédito para ela de empréstimo pessoal. Uhum. Então, você precisa pagar as suas contas em dia. Atrasar, ai meu Deus, esqueci de pagar aquela conta. Isso também afeta o seu perfil financeiro numa possível aprovação, do crédito para a compra do seu imóvel. Isso que você vai fazer. E aí eu vejo pessoas comprando muitas coisas de uma vez e parcela tudo no cartão e ficam anos desorganizadas por conta daquela decisão. Então, não pode só pensar na parcela, se a parcela cabe. Você precisa olhar o todo, porque é uma decisão que vai envolver muitos anos da sua vida. Então não adianta você achar que você vai colocar essa parcela lá de qualquer maneira dentro do seu orçamento e depois você ter que viver com a corda no pescoço. Não é sustentável. Então eu vejo muito isso acontecer com as pessoas. E como que eu sei quantos % do que eu ganho para eu entender se essa parcela tá cabendo? Um valor exato? Tem uma... Olha, não consigo te dar esse valor exato porque cada realidade é muito específica. Não tem uma porcentagem. Não. Tantos % você pode... Olha, a educação financeira tradicional fala que tem que ser ali com os gastos da moradia, mais ou menos aí 50% do que você ganha. Só que eu acho que isso vai muito de cada realidade, porque a gente precisa ver a renda da pessoa para ver se encaixa. Então, a gente precisa ver o todo da vida para poder realmente te dar essa resposta. É melhor quitar todas as dívidas antes? Ai, com certeza. Mas aí você vai sair do aluguel daqui a pouco, então acho que dá pra... Tem caso que dá pra organizar? Olha, para a gente entrar num financiamento imobiliário e você estiver com dívidas, pode ser que você não seja totalmente aprovado. Porque o banco aprova até 80%, né? Sim. Então pode ser que você seja aprovado em 60%,
você já está pagando as suas dívidas, né? Você já está com um plano de quitação, você já está guardando dinheiro, está pagando as contas em dia. Mas mesmo assim, você fica perante ao mercado com esse histórico. Então pode ser que não seja aprovado no total. E aí isso aumenta o seu valor de entrada. Aham. Entendeu? Porque aí você fica, ao invés de 20% de entrada, tem que dar 40%. Né? Então você pode usar o FGTS ali para bater na entrada também, mas esse é um ponto que pode ser crítico sim na hora de dar análise. Organizar as finanças vai te ajudar também a fazer um financiamento melhor. Com certeza. Qual que é o sinal de que a parcela cabe no banco, o banco aprova, mas não cabe na minha vida e pode virar um problema? Quando não sobra, né? Quando você não tem capacidade de poupança. Não tem nada para guardar. Se você não tem nada para guardar, vamos supor que você paga hoje 1.500 de aluguel, mas tá tudo muito justinho. Aí você vai no financiamento que aprovou, mas o imóvel que você quer, a parcela do financiamento vai ficar 2.500. Se não tá sobrando hoje, como é que você vai trocar uma de 1.500 por uma de 2.500? A conta não fecha. A conta não vai fechar. Então você precisa ter capacidade de poupança, precisa estar sobrando dinheiro para você fazer essa troca que a gente tá falando aqui. Entendeu? Sim. Ou você vai precisar avaliar o seu contexto de vida para saber como que você vai fazer a escolha dessa compra e o que você vai mudar ali no seu custo de vida para poder encaixar essa parcela. E abrir mão de algumas coisas, porque vale a pena para ter um imóvel próprio, com né? certeza, você está pagando para ter um patrimônio. Hoje, muitas mulheres, e aí meu público maior é feminino, estão deixando esse negócio de vou esperar casar para poder comprar imóvel. A gente tá o quê? As investidoronas. Maravilhosas. Né? A gente não tá mais esperando uma configuração familiar ideal para construir um patrimônio. O que uma mulher precisa, que quer comprar sozinha, precisa organizar primeiro? Eu acho que aprender a cuidar do dinheiro. Precisa saber quanto custa a vida. Eu acho que a gente sempre vai voltar para esse primeiro tópico, assim, porque você precisa conhecer a sua vida financeira para poder tomar essa decisão. Ter autonomia, se sentir capaz, porque muitas mulheres não se sentem nem capazes de cuidar do dinheiro, de olhar para o dinheiro. Né? Então é você ter essa intimidade com a sua vida financeira vai te trazer essa possibilidade de poder comprar o seu imóvel. E de ter autonomia para poder tomar essa decisão. E aí tem gente que acha que precisa dessa segunda renda, né? Da renda de um parceiro, de uma parceira. Ter uma única renda, você acha que deixa essa compra inviável? Não. Ou a partir de um planejamento, não, com a sua renda? Não, a partir da renda, sendo uma pessoa, e você tem o dinheiro da entrada, você tá programada, você tá planejada, você tem a sua reserva para poder passar por esse momento segura, né? Mais segura e confiante da sua decisão, super dá para você comprar sozinha. Acho que se organizar direitinho, planejar, você vai direcionar o seu dinheiro para onde você quer que ele vá. Então, dá para fazer sim. E como montar uma reserva sem deixar também passar indefinidamente? Vou ter que ter anos de reserva. Como essa mulher que vai comprar sozinha, ela monta a reserva sem adiar tanto esse sonho? Sim. Você vai fazer um mapeamento da sua vida financeira. Você vai descobrir quanto você custa por mês. Samira, não sei fazer isso. Pega a sua renda, então. Pega o valor da sua renda, multiplica por 3. E aí você vai descobrir qual é o valor de reserva de emergência mínimo que você precisa ter, que são 3 meses da sua renda, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai olhar para o seu salário e todo mês você vai tirar R$300, vamos colocar aqui? R$300 você vai tirar e vai colocar naqueles cofrinhos. Que cofrinho? Qualquer banco tem cofrinho hoje. Samira, no meu banco não tem cofrinho. Coloca na poupança. Não vamos focar na rentabilidade agora, que essa não é a questão. A questão é da gente construir o hábito de você começar a poupar, né? E aí você construir essa reserva de emergência para te dar a segurança de tomar essa decisão. Então, se você ganha, por exemplo, 6 mil, faz a sua vida com 5.700. Porque aí esses 300 já vão direto para sua reserva. E aí, com isso, sabendo quanto você precisa lá ter de reserva, você vai dividir por 300 e você vai conseguir saber em quantos meses você consegue chegar. E sabe uma dica boa também? Quando a gente está planejada e organizada, o nosso 13º, bônus, esses dinheiros a mais que a gente vai recebendo ao longo do ano podem acelerar esse objetivo. Só que aí o que acontece? A gente passa o ano inteiro desorganizado, fazendo as coisas tudo assim. Já contando com esse dinheiro para pagar dívida, ao invés de ser realmente um bônus. Exatamente. E aí a gente acaba não conseguindo direcionar para os nossos objetivos.
Agora, se o ano inteiro você tá preparando para suas despesas sazonais, que é o que mais derruba a galera, você vai receber o seu 13º e vai direcionar para os seus objetivos, que seja a entrada do seu apartamento, que seja a sua reserva de emergência. Inclusive, eu tô lembrando de uma cliente aqui que ela ganha, se eu não me engano, 4 mil líquido. E a gente tá formando a reserva dela. Até o final do ano ela vai chegar em 10 mil. 10 mil de reserva. E a gente também tá olhando para a possível entrada do apartamento. Como ela é CLT, ela já tá juntando o FGTS, que a gente vai direcionar para entrada. E aí isso consegue reduzir o tanto que você tem que juntar, né? Sim. Pra poder dar de entrada. E ela vai conseguir comprar o apartamento dela. Ó, ela aqui no Bela Vita. Aí eu já mostro Bela Vita pra ela. E a gente fica montando aqueles mapas de como a gente sonha e piriri pororô. E aí, às vezes, a gente já vai começando pro primeiro imóvel a mirar no imóvel dos sonhos. Vale a pena reajustar e falar assim, não, vamos começar por um primeiro imóvel menor, que caiba agora, para depois a gente também fazer um plano para esse outro salto? Com certeza, inclusive é isso que eu estou fazendo na minha vida. Eu estou me preparando para comprar um imóvel mais menor, o que cabe hoje, porque como é uma dívida muito longa, eu não posso esganar assim, o meu orçamento mensal. Eu preciso estar com ele um pouco mais confortável, porque coisas acontecem, a nossa vida muda. Sim. Né? Então, a gente tem que olhar para o momento que a gente tá e para o que cabe nesse momento. Eu vou dar um exemplo que eu adoro. De uma cliente minha, ela comprou um imóvel em 2021. E aí ela pagou muito barato nesse imóvel, ela pagou 360 mil. Pode falar valores aqui, né? Pode! Tá bom. 360 mil. Eu sei que 5 anos depois ela teve o segundo filho e a casa ficou pequena. Sim. Sabe quanto ela vendeu o imóvel? Por 800 mil. E aí agora ela fez uma troca. Olha o tanto que ela ganhou nessa... Exatamente. Que valorizou o imóvel dela. Valorizou o imóvel dela. Só que a gente não pode esquecer de atualizar esses 360 mil à inflação. Então, se a gente atualizar, que eu já fiz essa conta, é lógico, dá em torno de uns 450. Mas mesmo assim, ela ganhou muito. E aí agora ela conseguiu ir para um apartamento maior, um apartamento com uma vista maravilhosa. Então, foi um upgrade que ela fez com o primeiro imóvel que ela comprou, que era o que cabia na renda dela. E aí uma cliente, a gente fez as análises, viu como que ia ficar o orçamento mensal dela com a parcela de financiamento. A gente viu que ia caber, que ia ficar um pouco justo, mas ela tem bônus, ela e o marido dela, elas têm FGTS. Sim. Então, fez sentido essa troca. E aí ela tá super feliz. Amei, então, vale a pena, amei. sim, a gente comprar um que nesse primeiro momento não é o que a gente queria, mas continuar trabalhando, evoluindo, né? E com a reserva. Com a reserva, aumentando a nossa renda, porque a gente não pode esquecer que a renda que a gente tem hoje é uma foto da nossa vida, né? É um momento, não significa que vai ser a mesma renda pro resto da vida. Não saber que é o que mais me dá medo em tudo? É saber que a foto e amanhã, eu sou muito preocupada com o amanhã, não sei investir ainda não, mas essa coisa do amanhã é uma coisa que até me faz pensar em investir em imóvel, justamente pelo que você falou. Quando o objetivo é investimento, muda como a gente tem que pensar para a compra do imóvel? Muda porque a gente precisa entender primeiro a localização desse imóvel. Uhum. E qual é a valorização que esse imóvel está tendo, que essa região está tendo ao longo do tempo. Eu sei que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Ou seja, se eu estou vendo uma região que valorizou muito nos últimos 5 anos, não significa que ela vai valorizar muito nos próximos 5. Mas é um norte. Sim. Tá? É um norte para você poder saber se vale a pena você fazer esse investimento ou não. Uma outra coisa que a gente precisa analisar é qual é o valor de aluguel que você vai conseguir alugando esse imóvel, porque a ideia do investimento é você alugar. Sim. E esse valor do aluguel é justamente a rentabilidade do imóvel. E essa rentabilidade, ela precisa estar próxima aí de 5% do valor do imóvel. Porque entendi. Esse valor... Então, se eu comprei se eu tô vendo um apartamento que ele custa uns 400 mil, então eu tenho que conseguir alugar este imóvel por 2 mil. Pelo menos. Pelo menos. Porque aqui no Bela Vita, então, fechou. Fechei. Comprar um Bela Vita. É isso. Segunda torre do Bela Vita.
Porque o que a gente precisa ficar atento? Que esse é um valor bruto, esses Sim. 2.000. Vai ter desconto aí do imposto de renda, porque o aluguel é uma renda tributável. Sim. Então, você pode não pagar o imposto no mês a mês quando você está recebendo aluguel. Mas lá, quando você for declarar seu imposto de renda, ele vai estar lá. Ele vai somar com as suas outras rendas. E você vai pagar o imposto. Tem alguma situação, a pessoa ainda paga aluguel, pode ser bom para ela comprar o primeiro imóvel para investir? Pode. Você sabe que eu tenho uma cliente que ela tem esse desejo? É. Tenho. Inclusive, a gente tá... Eu sou velha, menina. Eu ia comprar o primeiro imóvel pra eu morar. Eu já, graças a Deus, eu moro em casa própria. Mas minha mãe morou de aluguel a vida toda. Eu ia primeiro... mesmo que eu comprasse um pequeno, eu ia morar lá pra ter um teto na minha cabeça. Tem eu sou sim. velha, né? Porque às vezes você vai querer fazer esse investimento porque você recebeu algum dinheiro. Vamos supor, recebi algum dinheiro de alguma herança, ou se não, juntei Veio pra mim. juntei um dinheiro a mais, ou tive uma mudança aqui na minha vida e eu. Sabe um exemplo bom? Tive uma mudança na minha vida e eu me mudei para outro lugar, mas eu vou morar de aluguel, só que lá na minha cidade eu vou comprar, eu vou fazer esse investimento. Entendeu? Então dá pra gente encaixar. O que a gente precisa fazer é fazer esse diagnóstico, essa fotografia da sua vida financeira pra saber se cabe. Porque você vai ter que se descapitalizar um pouquinho pra poder dar essa entrada, né? É importante que você não fique sem reserva, porque coisas vão acontecer. Mas se a gente planejar, tudo cabe. Qual é a diferença entre um imóvel barato e um imóvel com bom potencial para investimento? Eu acho que a localização. A localização importa muito. Eu já trabalhei em construtora e eu sei que o que eles mais analisavam, o que mais valia a pena para eles, era a localização. Na hora de comprar um terreno, exatamente. Porque a localização, ela vai ditar o público que vai comprar, o público que vai estar ali, entendeu? Sim. Então, isso norteia muitas coisas. Aqui eu não vou nem fazer publi, não, mas 2 minutinhos, 5 minutinhos de Shopping Mochuara. Na cara da Expedito Garcia. Então, assim, bem localizado. Não quero fazer publi, mas já fiz. Exatamente. Muito bem localizado. Se é uma localização que vai te atender, só vai. Aí a gente tem a impressão que em casal parece que fica mais fácil, né? Aí vou comprar. Em casal a gente tem ali 2 rendas. Mas também são 2 histórias financeiras que às vezes pode gerar ali um quique, atrapalhar o babado. O que o casal precisa conversar antes de procurar um apartamento? Eu acho que a primeira coisa que eles precisam conversar é saber o que cada um quer nesse apartamento. O que ninguém abre mão que esse apartamento tenha. O que é o inegociável. Porque aí a gente já vai filtrando. A localização é uma coisa importante pra mim. Precisa ter 2 quartos. Não, precisa ter 3 quartos, porque a gente tá pensando em ter 2 filhos. Não, eu acho que precisa ter um lazer. Não, eu não ligo pra lazer. Pra mim tá tudo certo não ter lazer. Porque aí você vai fazendo um primeiro filtro de qual imóvel vocês vão procurar. O que é importante pra vocês dois. Então, eu acho que é o primeiro assunto que precisa ser conversado. Baseado, claro, no contexto de vida de cada casal, né? Na realidade de cada um e tudo mais. Isso vai variar bastante. No casal, assim, você que deve acompanhar um monte, é importante abrir todas as informações sobre dívida, renda, hábito financeiro. Já tem que sentar, já Se tá casado... já quebrar o clima ali na hora. Tem sim. Por quê? É uma decisão de muito tempo. O Sim. casal precisa estar muito alinhado e, assim, isso precisa ser um objetivo, inclusive, dos dois. Porque às vezes não é de um. Aí, o que vai acontecer? A pessoa que não é o objetivo, ela vai ficar com um pouco de raivinha. E aí, isso pode gerar outros atritos dentro dessa relação. Sim. Entendeu? E aí, isso até aconteceu comigo, sabia? É o sonho do meu namorado comprar um imóvel. O meu nem tanto. Mas aí eu comecei a pensar nessa ideia e comecei a gostar desse... Eu sou igual seu namorado. Eu sou velha. Você tem sonho do apartamento? Não, porque a gente já tem. Mas era o seu sonho? Nossa, a casa própria era meu sonho. Era o meu sonho. E aí eu fiz o sonho dele e o meu. Eu acho que o casal também tem que ter um pouco disso, né? O sonho de um vira o sonho do outro e vice-versa. E aí você tá vivendo esse momento também. Como que descobre quanto que cada um vai contribuir pra conta ficar boa pra todo mundo? Isso. O que vai acontecer? Ele tem que pagar mais, que ele tá sonhando. Ele vai pagar mais dentro da entrada.
Ele vai pagar mais. Até porque ele tem FGTS. Você não quer sonhar? Você é autônomo? Vem o FGTS dele pra roda, eu uma hora dessa. E vai estar lá no nome dos dois, entendeu? Pelo amor de Deus. Entrou, é brincar de metadinha aqui, ó. Isso. Eu, hein? Não, mas agora respondendo a sua pergunta, eu acho que isso vai variar muito de casal para casal. Por quê? Tem casal que vai querer, que vai ter uma renda parecida e vai fazer sentido o meio a meio. Sabe? E aí, cada quando um contribui ganha muito mais que o outro. Aí eu acho que o proporcional funciona muito bem. Você fazer a contribuição do orçamento mensal, né, da vida desse casal, proporcional à renda. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, vamos supor que que o custo de vida é 10 mil. Um ganha 20 e o outro custa 5. Então, a renda da casa é 15. O quanto desse de 10 representa nessa renda familiar? É tanto. O quanto de 5 representa nessa renda familiar? É tanto. Aí você vai pegar esse percentual e vai multiplicar pelos 10 mil que custa a vida de vocês. Volta, escuta de novo, faz essa conta que você vai conseguir achar o percentual proporcional de cada um. Aí se você multiplicar pelo valor do seu salário, você sabe quanto você precisa contribuir para pagar tudo da vida do casal, né? Dos 10 mil que a gente colocou como exemplo aqui. E aí, o que precisa ficar documentado ali? Igual, o que você vai fazer? Vou aproveitar e pegar seu exemplo. Vocês vão comprar juntos. Vamos. E aí, o que você vai documentar ali para todo mundo ficar seguro? Você... Aí, primeiro de tudo, a gente vai casar, né? Casar em comunhão ali parcial de bens. O próprio regime já vai me beneficiar. E aí a gente vai fazer o contrato lá de compra e venda, a escrituração, tudo no nome dos dois. Então essas duas coisas já me protegem, que aí eu sei que é meio a meio. Sim. Não dá pra entrar aí também, pelo amor, você se organiza. Se organiza. Por isso que é bom comprar um imóvel que não seja em cima do... Às vezes, assim, o que parece fácil naquele momento, às vezes é o que dá pra fazer. Em cima da mãe, em cima do pai de um, em cima da mãe do outro. Mas quando você vai pra um outro lugar assim, parece que todo mundo fica mais seguro. Sim, com certeza. Até porque, querendo ou não, é a família do outro, né? Da outra pessoa. Por mais que vocês sejam casados e tudo mais, é a família da outra pessoa. Então ele vai ter uma certa prioridade. Aí existe também uma realidade que muita gente não fala, mas que a gente vê que acontece muito. Aqui mesmo no Bela Vita rola muito. Fizemos, né, vivemos naquela casa com filhos, papapá, ppp, os filhos cresceram, aquela casona que abrigava uma família de 5, 6 pessoas, deixou de fazer sentido para aquele casal. Sim. E aí é a hora de uma coisa que caiba mais na rotina, de forma que, né, seja prático para esse casal. E mais barato também, né? Mais barato, né? O casal já vai gastar para viajar. Vai aposentar. Que maravilhoso, que sonho! A gente é autônoma aqui com inveja de aposenta. Que momento trocar uma casa maior por um apartamento menor pode ser uma escolha inteligente, financeiramente falando? Eu acho que no momento em que seus filhos estão saindo de casa, que tá só você e seu marido, vocês já estão próximos ali de aposentar, se esse apartamento for próprio, então, ou você pode colocar ele para alugar e com esse aluguel você paga o aluguel do lugar menor, que aí você vai ter os seus custos vão ficar bem menores, vai sobrar mais dinheiro que você pode direcionar aí para viajar, para curtir, para algum hobby que você deseja fazer, que agora na aposentadoria, né, a gente quer desacelerar, a gente quer fazer outras coisas, né? Então, eu acho que no momento em que seus filhos estão saindo de casa, ou às vezes, Samira, eles não saíram de casa ainda, mas eles estão se sustentando, então você já vai se preparando para esse momento aí, juntando mais dinheiro, sabe? Para você poder fazer esse movimento. E querendo ou não, já é um segundo imóvel, né? A pessoa já vai ter um segundo imóvel, vai investir no segundo imóvel. Exato. Mas vamos supor até que eles moram de aluguel com os filhos. Se os filhos já se sustentam, você não tem tanto dinheiro ali para contribuir, né? Porque eles já estão pagando todas as contas. Faz sentido você começar a pegar esse dinheiro que teoricamente vai sobrar e já direcionar para essa possível compra. Sim. Né? Que você deseja. Porque às vezes o casal fica num apego emocional, mas eu acho que trazer essa conta e ver quanto vai sobrar nessa despesa que você tem com essa casa grande, pode ser que vai ajudar a desfazer desse apego emocional dessa casa. Com certeza. O que uma pessoa já mais velha ali, já aposentando, precisa analisar antes de fazer essa mudança? Porque é uma dívida de muito tempo, né? Então,
a parcela provavelmente vai ficar um pouquinho mais alta. Porque se você for jovem, o banco vai parcelar lá em 30 anos. Mas se você tiver 60, ele vai parcelar em 20 ou até menos. Sim. Então a parcela do financiamento, ela fica maior. Sim. Então você precisa entender a sua renda, se vai comportar essa parcela maior do financiamento. Se nesse período você parar de ter renda ativa e se aposentar de fato, receber sua aposentadoria, você vai conseguir continuar arcando com aquele imóvel? Então são perguntas diferentes que a gente precisa fazer. Sim. Inclusive eu tô com uma cliente para entrar, para analisar se ela faz esse movimento. Sim. Porque se você der esse passo, pode ser que você não consiga continuar arcando com o seu imóvel, porque você vai diminuir a sua renda ativa. A renda ativa é a renda do trabalho, né? Sim. Que vai ser bem no período da sua aposentadoria. Então é importante que você analise esses pontos antes de tomar essa decisão. E aí a gente tem que lembrar que tem condomínio, que tem pessoas que, querendo ou não, você vai poder conviver se o casal for ficar sozinho. Segurança, Sim. elevador, a manutenção que diminui numa casa pequena. Ai, com então, certeza. tudo isso eu acho que entra aí nessa conta. Mas aí é melhor vender primeiro ou comprar primeiro? Vender, você diz o imóvel que você já tem? Mas vamos levar em consideração uma coisa. Você vai me falar assim, vender primeiro que você vai ter o dinheiro pra dar. Não, pois é, eu tô tentando entender. Mas aí eu tô aqui na categoria velho. Tá bom. Bicho teimoso. Às vezes vai querer fazer um test drive, né? Aí, de repente, é um casal que já tá organizado, tem a grana pra comprar o outro imóvel. Vai lá, faz um test drive, mas mantém a casa grande lá. Até ele entender que ele tem um elevador. Tem as coisas, né? Entendeu? Entendi. Então, acho que, dependendo da situação financeira do casal, vale um test drive. Vale um test drive. Porque depois vira ali um imóvel que pode gerar uma renda pra ele. Não é uma compra perdida. Sim. Mas ele viveu ali um test drive. Com certeza. E aí você vai até saber como que você vai se adaptar a essa vida antes de dar espaço. Sim. Acho interessante, sim, isso. E aí, uma coisa que você está fazendo desde o começo. Tem alguma quantidade... falar, ele não pode também esgolepar nessa fase da vida toda a reserva dele. Não pode, jamais. Ainda mais a gente estando assim, um pouco mais velho. Tem a questão de saúde, coisas podem acontecer. Sim. Né? Então, é importante ali que se mantenha com a reserva, independente da sua idade. Isso daí é, assim, a base da base. Você precisa continuar com reserva. E falando até do meu caso, o meu namorado queria, não, eu vou raspar tudo. Eu falei, nem pensar. Eu não fico sem reserva se comprar um imóvel. Namorou a pessoa errada. Namorou a pessoa errada. Agora, se namora comigo, eu vou viver o extraordinário. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Vambora. Eu não fico sem minha reserva. Eu não fico, porque me traz muita segurança. Aí eu falo, não, raspa o seu que eu raspo o meu. Vambora. Só quem se arrisca merece viver o extraordinário. Mas, gente, não é o certo, não. Pelo amor de Deus, eu tô falando. Mas eu tô buscando consultoria aqui, pelo amor de Deus. Aí vamos para dicas práticas. Vamos. Para quem quer comprar daqui a 6 meses, o que tem que fazer hoje à noite, quando chegar em casa, terminou de ver esse vídeo, desligou aqui o YouTube, pega aí e vai fazer agora. Veja se você tem o dinheiro para poder dar entrada no seu imóvel. Veja aonde que você quer comprar. Veja o que esse apartamento precisa ter para fazer sentido aí para você, né? Do que você quer que ele tenha. E veja também se a parcela vai caber no seu orçamento. Se você consegue deixar um valor de reserva para essa mudança que vai acontecer, para você não comprar tudo no cartão, ficar parcelado e ficar esgoelado e ficar vivendo uma bola de neve, entendeu? Então, se terminar esse vídeo aqui, vai analisar a sua vida financeira, o que você quer, o que é importante para você conseguir colocar isso dentro do seu orçamento. Aí tem a pessoa que ainda não tá com isso no radar, mas já pensa assim, cara, daqui a alguns anos eu vou querer. O que faz? Começa a juntar dinheiro. Começa a guardar lá no cofrinho. Cofrinho, na poupança. Ah, eu ganho 5 mil. Coloca 500 reais lá. Eu ganho 10. Coloca 1.000. Vive com 9. Ajusta o seu custo de vida. E se pague primeiro. Isso é uma coisa muito interessante. Quando você receber seu salário, não espera sobrar para você guardar. Não, todo mês. Vivendo extraordinário, guardando o que sobrou. Não espera sobrar. Já quando você receber,
você vai e guarda o valor. Ah, Samira, eu sou autônoma, não sou CLT. Quando você for tirar o dinheiro da sua empresa, você já pega uma parte daquele valor e guarda numa caixinha, num cofrinho, qualquer lugar. Que não esteja na sua conta corrente, no seu olho. Não quero no visual, sem contato visual. Sem contato visual. E o que você diria para quem acha que nunca vai conseguir comprar o imóvel? Que é possível, com planejamento, com organização, com paciência, porque às vezes a gente fica muito ansioso, querendo. Com paciência, você consegue dar espaço num momento que seja bom para você, que você consiga aguentar as parcelas, que você consiga dar toda a atenção necessária financeira para isso. Mas é possível, se você colocar como um objetivo e direcionar o seu dinheiro para isso, é super possível. Qual decisão pequena, para fechar, qual decisão pequena hoje que pode aproximar a pessoa desse sonho? Começar a colocar o dinheiro na caixinha. Gente, dinheiro na caixinha é vida. Cofrinho, 100% CDI, 100% CDI. Bri, você sabe o que é CDI? Não. Porque para você comprar, você precisa dar entrada, né? Então, você vai precisar de algum dinheiro, você vai precisar. Ah, Samira, e se parcelar a entrada? Tudo bem, mas vai chegar uma hora que as parcelas vão coincidir. Então, você tem que ter o dinheiro da entrada. Vamos se organizar. Então, o primeiro passo, começa a juntar, gente. Vamos fazer o hábito aí da poupança, entendeu? Vamos fazer o hábito do... Mas bota no cofrinho. Bota no cofrinho. Cofrinho rende mais que a poupança. Isso. Eu sou cofreira. Obrigada, Samira. Obrigada, Brito. Tomara que muita gente assista esse vídeo. Tomara. E já começa a juntar dinheiro no cofrinho pra realizar o sonho do imóvel. E me manda print, tá lá no meu Instagram. Vou colocar o Instagram dela aqui embaixo. Vocês podem, inclusive, contratar a consultoria. Porque esse negócio de ficar falando que a gente tem que viver de aluguel, que a gente não tem que ter nossa casa, pra mim não cola, não. Não, pra mim também não. Vamos se organizar, vamos todo mundo ficar de casa linda. É isso. Casa própria.